Hello, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Inglês com Ronaldo. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengue. Hoje nós vamos falar sobre como você vai pedir a hora na sua viagem. Você sabe como fazer para pedir a hora? Quais são todas as expressões que a gente usa ou que eles usam? Como eu sempre digo, não basta só você saber pedir a hora, você também tem que saber o que eles vão perguntar. E você também sabe informar a hora, caso te perguntem. Então, na live de hoje nós vamos aprender isso, ok? O frio já melhorou, porque o tempo inteiro eu fico pensando, quais são os termos que são importantes na viagem? Hora é uma coisa que a gente sempre pergunta, mesmo se você for ligar para saber a hora de um show, de um filme, teatro, a hora do check-in do hotel, a hora do check-out, a hora do breakfast, do café da manhã, tudo isso você tem que perguntar a hora. E também no dia a dia da sua viagem pode ser que você tenha que informar também a hora. Então, eu pensei nisso para vocês hoje. Então é isso, assim, vocês vão ver que tem mais de uma expressão para a gente perguntar a hora e a maneira de informar, e aí nós vamos ver algumas palavras também que se completam, que elas são, a gente forma em grupo para vocês irem aumentando o vocabulário, ok? Hoje é uma sexta-feira com live e vamos fechar a semana falando de tempo, de hora, ok? Vocês sabem qual é a... Bom, com certeza vocês sabem qual é a maneira mais comum de a gente pedir as horas. What time is it? Essa é a mais comum que a gente tem para perguntar a hora e não está errado. Acontece que tem outras e eu quero que vocês aprendam as outras também, porque quanto mais você souber, mais tranquilo vai ser na viagem, porque pode ser que eles não perguntem what time is it, eles vão perguntar outra coisa e eu quero que vocês já estejam bem acostumados para poder responder e para saber como que é e aprender coisa nova e poder falar de uma maneira diferente também, ok? Então vamos lá. Let's go, people! Gosto de fazer live de Friday, acho que a gente podia fazer sempre. Vamos lá, então vocês falaram, a primeira, what time is it? Essa é a mais comum. What time is it? Ok? Aí eu coloquei umas outras que a gente pode usar. What is the local time? Do you have the time? Essa aqui, do you have the time? Essa também, eles podem perguntar. Por exemplo, alguém pode parar na rua ou falar assim, do you have the time? Do you have the time? Do you have the time? Só que o do e o you, a gente gruda na pronúncia e fala do. Do you have the time? É a mesma resposta, você vai informar a horas, ok? Outra, do you know the time? O mesmo do com you. Olha como é igual, ó. Do you have the time? Do you know the time? Do you know the time? Yes, it's 7 o'clock. Do you have the time? Yes, it's 7 o'clock. What time is it? It's 7 o'clock. Tá? Olha a outra, ó. Can you tell me what time it is? Essa aqui é um pouquinho mais formal. Você pode me dizer que horas são? Can you tell me what time it is, please? Pode acontecer também, ok? Então, eles sempre vão começar, can you tell me? Ou poderia ser, could you tell me? Could you tell me what time it is? Can you tell me what time it is? As duas são ok. Olha, aí eu coloquei assim, ó, do you know? E o mesmo vão emendar o do com you, do you? Do you know? Aí, quando eles falam rápido, eles provavelmente vão dizer, do you know how to tell the time? Você sabe dizer a hora? Do you know how to tell the time? Ou eu coloquei em parênteses, read, porque a gente pode substituir o tell pelo read. Do you know how to read time? Você sabe ler a hora? Você sabe dizer a hora? Do you know how to tell time? Do you know how to read time? Isso aí, já aquela história. Prestem atenção, que eu sempre falo, para quem for newcomer, novatos. Do you know? Esse aqui é um bloco, você sabe. Daí para frente, a gente pode chamar ele até de um bloco semifixo. Você pode colocar, do you know how to tell time? Do you know how to read time? Do you know what time it is? Do you know how to speak English? Do you know how to drive? E assim vai, vocês vão montando, tá? Aproveitando as combinações de palavra, eu trouxe aqui algumas combinações com a palavra time. A gente pode falar, eu já olhei aqui, já vi que eu errei.
Perfect, faltou um C. Perfect time. Ok? Então, vamos combinar palavras. Por exemplo, se a gente falar só time, fica solto, entendeu? Você chegar no lugar e falar assim, time, as pessoas vão falar, mas o que é isso, né? Mas se a gente começar a combinar o time com outra palavra, você já começa a se comunicar. Então, ó, perfect time, uma hora perfeita, um momento perfeito. It's a perfect time for dinner, uma hora ótima pro jantar. A good time, outra combinação boa, good time. I had a good time. Eu aproveitei, no sentido de aproveitar. Quando eu ensino uma expressão, é para vocês, claro, você pode aprender também como perguntar, mas principalmente saber a hora que eles perguntarem. Porque se você estiver satisfeito em falar what time is it, tudo bem, você pode sair falando que é perfeito, todo mundo vai entender. Mas eu ensino também que pode ser que eles perguntem de outra maneira e vocês têm que estar preparados para isso, ok? Próximo. Bad time. Então a gente tem good time and bad time. Se perguntar assim, como foi a viagem? It was a good time, foi ótimo. Bad time, não tão bom. Depois, looking at the time, olhando para a hora, para o tempo. Checking the time, estou checando a hora. I'm checking the time. Depois temos time machine, máquina do tempo. Tudo a gente faz combinações com a palavra tempo para vocês conseguirem uma melhor comunicação e para vocês gravarem mais palavras que se combinam com o tempo e para vocês formarem frases também. Time machine. Time zone. Vocês sabem o que é time zone? Time zone, people, é fuso horário. Ok? Time zone. Fuso horário. Então, mais uma, tá vendo? Ó, você já aprendeu mais uma combinação de palavra. Time zone. Quem viaja bastante sabe, porque você tem que saber. What's the time zone? Vamos repetir, então. Perfect time. Outra coisa que eu acho interessante que eu quero falar. Quando você tem, não sei se quem já assiste a live faz tempo, lembra. Quando você tem esse encontro aqui, ó, você tem o perfect e depois a segunda palavra começando com T também, time. A gente só usa o segundo T, perfect time. Ok? Perfect time. Tá bom? O próximo não tem, então você fala good time, bad time, looking at the time. Aqui acontece a mesma coisa, ó, presta atenção. Looking at, você vai meio que grudar o N, looking at. Por quê? O N engole o G, então você pode falar looking at, só que aqui tem a junção do primeiro T com o segundo, você só fala o segundo, looking at the time. Looking at the time. Treinem isso, looking at the time, porque às vezes você está achando que é uma palavra só, e aqui eles estão dizendo looking at the time. 4 palavras, tá? Checking the time, checking the time. Depois, time machine e time zone, certo? Dúvidas? Quem tem dúvida? Vamos fazer agora um diálogo. In the office. In the office. O que eu quero chamar a atenção aqui, ó? In the office. Quando a gente tem vamos aqui, ó. O artigo definido. Então, aqui tá assim, ó. No escritório. Tá? In the office. Só que o artigo definido antes de uma vogal, no caso, office, começa com o som fica de e não de. Então, é in the office. Tá? É justamente para emendar a fala, ó. In the office. Ok? In the office. Entenderam? Então, tudo vai começar, eu coloquei como female and male, a mulher e o homem. Ela pergunta, David, o nome dele, David, do you have the time? Tá vendo? Ela já começou perguntando a hora da maneira diferente que vocês estão acostumados, ó. Do you have the time? Mesma coisa seria, what time is it? Do you have the time? Aí ele responde, deixa eu baixar. Ele responde, yes, it's 9 o'clock. Toda vez que vocês forem responder a hora, vocês vão dizer it's e a hora. It's 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 5 o'clock. A gente só usa o o'clock. Então tá aqui, ó. O'clock.
A gente só usa o o'clock para hora cheia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 o'clock. Ok? Então, it's 9 o'clock. Passou da hora cheia, a gente não fala mais o o'clock. A gente só coloca a hora e pronto. Outra maneira da gente falar meio-dia é noon. Então, se você quiser falar, é meio-dia, it's noon. É meio-dia, it's noon. É bem comum, quando vocês forem perguntar a hora, ou se eles forem informar, eles vão falar, it's noon. Ou eles vão dizer, the restaurant opens at noon. The restaurant opens at noon. O restaurante abre ao meio-dia. Ok? O hotel pode informar, às vezes, raríssimo, check-in starts at noon. O check-in começa ao meio-dia. Então, noon é a mesma coisa que meio-dia. Meia-noite, midnight. Ok? Continuando. Aí ele fala assim, então, do you have the time? Yes, it's 9 o'clock. Deixa eu pôr um parênteses aqui. It's noon, é só para vocês entenderem. Aí ela diz, thanks. Thanks. Aí, ó, what time? What time is? Pensa nessa estrutura, ó. What time is? Mesma coisa, o what termina com T, começa o segundo T com time, fala um T só, o segundo. What time? Não precisa falar what time, você fala what time. What time is, aqui no caso, the meeting. What time is the meeting? Que horas que é a reunião? Portanto, aqui você tem esse bloquinho, what time is, e você pode treinar com outras coisas aqui, ó. What time is the movie? What time is the theater? What time is the game? What time is the soap opera? Soap opera é novela. What time is the dinner? What time is the breakfast? Que horas que é o café da manhã? What time is the breakfast? Então, vocês só tem que saber what time is. E aqui, que eu pus em parente, a reunião, vocês podem trocar por qualquer outro evento. Ok? What time is the lecture? Alguém sabe o que é lecture? Deixa eu escrever aqui. Lecture. Lecture é palestra. What time is the lecture? Entenderam? Então, vamos lá. Aí, ele fala, the meeting is at 10 o'clock. Ele está informando que horas que é a reunião. The meeting is at 10 o'clock. Quando ela perguntou what time is the meeting, eu também podia responder simplesmente it's at 10 o'clock. Porque o it's já está subentendendo que é reunião, porque já foi dito acima. Então, it's at 10 o'clock. Mas ele quis dizer the meeting is at 10. Aí ela diz, ok, do we have time? Ó, do we have time? Pensem nesse bloco. Do we have time for a coffee before the meeting? A gente tem tempo para tomar um café, ó. Do we have time for a coffee? E cuidado com a pronúncia de café, hein? Não é coffee, é coffee. Então, nós temos tempo para um café before the meeting, antes da reunião? Ou, do we have time for a coffee after the meeting? Vocês têm que treinar assim. Do we have time for a coffee before the meeting? Do we have time for a coffee after the meeting? Por exemplo, Bidô, do we have time for a beer after the meeting? Do we have time for a beer after the meeting? Todo mundo sabe que meeting é reunião, né? A gente pode usar meeting só para vocês aprenderem a agrupar. O que a gente pode combinar com meeting, que é reunião? A gente pode dizer meeting room, que é a sala de reunião, meeting space, que é o espaço da reunião, meeting place, que é o lugar da reunião, meeting plan, que é o plano da reunião, meeting schedule, que é a agenda da reunião, ok? The meeting schedule. Before. Essa palavra before, tem muita gente que fala que confunde. Before é antes e after é depois. Então, before the meeting, antes da reunião. Before the meeting, a gente pode combinar before the party, before dinner, before lunch, antes do almoço, antes do jantar, antes de você ir, before you go, antes de você chegar, before you get here, before you wake up, antes de você acordar. A gente está fazendo um grupo de palavras, está combinando palavras. Aí ele responde, good idea. Isso aqui
Ó, é um bloco fechado. Good idea, boa ideia. Não tem como mudar isso aqui. Ok? Good idea. Aí ele diz que lunch is at 2 o'clock. Por que que eu pus aqui? Porque toda vez que for falar horas, você vai colocar o at antes. O almoço é às 2 horas. At 2 o'clock. Nunca vai mudar isso aqui. Lunch is at 2 o'clock. Check-in is at 3 o'clock. Check-out is at 6 o'clock. Or midday or noon. The airplane departs at 8 o'clock p.m. Então, always, sempre antes de hora, vocês vão colocar at. Aqui a mesma história, o at termina com T, to começa com T, vocês não vão falar at 2, vão falar at 2 o'clock. Depois, ela diz, that's pretty late. That's pretty late. Aqui ela está dizendo que é muito tarde o almoço às 2. That's pretty late. É muito tarde. My train is, ó lá, antes de hora de novo. My train is at 3:30. É às 3:30. I hope I have time for lunch. Então, my train is at 3:30. I hope I have time for lunch. Ok or not ok? Lunch, almoço. O que que a gente pode usar para combinar palavras com lunch? Então, a gente pode falar que o almoço está frio, cold lunch, que está quente, hot lunch, delicious lunch, um almoço delicioso. Nice lunch, um almoço legal. Light lunch, um almoço leve. Oh, I had a light lunch. Healthy lunch, um almoço saudável. Oh, I love healthy lunch. Eu adoro comer saudável. A late lunch, um almoço tarde. For example, lunch is at 2 o'clock is a late lunch. É um almoço tarde. Ok? And then you have a business lunch, um almoço de negócio. And you have a quick lunch, um almoço rápido. Tudo isso vocês podem combinar com a palavra lunch. Ok? Para ir aumentando, não só o vocabulário, vocês vão aumentando estrutura, blocos prontos para vocês usarem. Ok? Ela fala, my train is at 3:30. My train is at 3:30. Meu trem é às 3:30. I hope I have time for lunch. I hope no sentido de ter eu espero, ok? Eu espero que eu tenha tempo para o almoço. Vamos ouvir? Vamos passar mais uma vez o texto? E aí a gente ouve. Então fala, David, do you have the time? Yes, it's 9 o'clock. Thanks. What time is the meeting? The meeting is at 10 o'clock. Okay, do we have time for a coffee before the meeting? Good idea. Lunch is at 2 o'clock. That's pretty late. My train is at 3:30. I hope I have time for lunch. David, do you have the time? Yes, it's 9 o'clock. Thanks. What time is the meeting? The meeting is at 10 o'clock. Okay. Do we have time for a coffee before the meeting? Good idea. Lunch is at 2 o'clock. That's pretty late. My train is at 3:30. I hope I have time for lunch. E aí, como é que foi? Eu sempre falo assim, ó, imagina que vocês estão querendo escutar duas pessoas conversando que estão aí próximo de vocês, você quer dar uma bisbilhotada no que eles estão falando. Ouvido em pé e presta atenção no que eles estão dizendo. Vocês entenderam? Quantos por cento? Como é que foi? Me contem. Olha, então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que pegar esse áudio, por exemplo, junto com o texto, né, com o transcript, e aí ficar estudando. Então, muita gente pergunta, então, como que eu estudo? Então, você vai pegar o áudio, vai escutar lendo, 1, 2, 3 mil vezes. Depois você vai pegar separado, então você vai tirar o papel, você vai só escutar, igual eu fiz aqui. Eu apaguei o papel e vocês só escutaram. E aí, vocês vão tentar entender palavra por palavra. Mentira, palavra por palavra não, tenta por expressão. Porque nem em português a gente faz palavra por palavra. O mais interessante é você se gravar lendo esse texto, entendeu? E começar a ouvir, você mesmo falando. Aí você compara a sua leitura com o áudio e é assim que você vai treinando.
e assim que o ouvido vai melhorando e juntamente com a fala. Essa é uma maneira de quem fala assim, mas eu não tenho com quem falar inglês, eu não tenho como praticar. Tem. A gente sempre acha uma solução. Essa é uma. Você ouve, lê, depois você só ouve sem ler, e depois você lê gravando sua voz falando e compara com o áudio original. Isso aí dá um resultado muito bom. Ok? Então, essa é uma dica boa para vocês que querem treinar tanto o listening, a parte de escutar, quanto a parte de speaking. Ok? Dúvidas? Quem tem alguma pergunta? E outra coisa, e essa história de a gente fazer de agrupar as palavras, treinem isso também. Façam sentenças, escrevam sentenças. Isso é bem interessante. Por exemplo, o que eu sempre falo para vocês, não adianta você decorar uma palavra solta. Time. O que é time? Ok. Mas se você, imagina você pousando em qualquer lugar e falar assim, time, fica meio sem sentido, ninguém vai entender. Mas se você começar a estudar e agrupar o time, aí as coisas vão mudar. Então, assim, você tem what time is it? Do you have the time? Bad time, que é a hora de dormir. Tem várias e várias combinações que vocês podem fazer com time. Time machine, que é a máquina do tempo. Time zone, uma que vocês já aprenderam, time zone. Time zone, fuso horário. Então, assim, montem frases. Pensem em frases. É assim que vocês vão progredindo com o speaking, entendeu? Para comunicação. A força é o comunicar. E para você se comunicar, você tem que ir estudando assim, com blocos. Não esqueça de compartilhar e convidar gente para participar da live. Eu gosto quando tem bastante gente para a gente ir conversando mais. E eu quero saber de onde vocês são, para ver até onde eu estou chegando. Outra coisa que eu acho interessante vocês saberem, que eu esqueci de falar, é uma combinação com trem. Eu falei da palavra train, e eu estava pensando assim, quais são as combinações que a gente pode fazer com train, para vocês não ficarem só com esse vocabulário solto, isolado. A gente pode falar passenger train, que é o trem de passageiro. A gente pode falar bullet train, que é o trem bala. Podemos falar express train, que é o trem expresso. Last train, que é o último trem. First train, que é o primeiro trem. Olha o tanto de palavra que vocês podem agrupar com trem e já começar a formar frase. Aí você pode falar take the train, pegar o trem. Take the train. Wait for the train, esperar pelo trem. Wait for the train. Miss the train. Perder o trem é miss the train. E cuidado para não falar lose the train. É miss e não lose. Catch the train. Pegar o trem. Igual a gente fala catch the bus, catch a taxi. Ride the train. Andar no trem. Então, agrupem palavras e aprendam assim. Porque é assim que a hora que você estiver precisando, por exemplo, você chega lá. Sempre quando eu falo lá, é no país que você for viajar. Imagina que você tem a palavra train. Você ficou lá decorando naquele caderninho, escreveu e falou assim, bom, agora eu já aprendi 200 vocabulários. O train é um deles. O que você vai fazer com o train lá? Imagina que chegou algum momento, você vai, sei lá, precisar falar se esse trem é de passageiro. Aí você fala assim, nossa, eu decorei trem, mas passageiro? Eu não lembro. This is a passenger train. Esse é um trem de passageiro? Bullet train, trem bala. A pessoa vai te dizer assim, in Europe, na Europa, there are many bullet trains. Aí você vai falar assim, bullet? Eu estudei bullet, depois eu estudei train. Não, já aprende bullet train. Pegar o trem, take the train. Ok? Miss the train. E não lose the train. Porque assim, você vai falar assim, perder é lose. Trem é trem, lose the train. Só que tá errado, porque lose, a gente não usa nesse caso de perder o trem, perder o ônibus, perder o voo. A gente fala miss the train, I miss the bus, I miss the flight. E não lose. Por isso que é bom combinar palavras, porque daí você já combina a palavra certa. Olha, trabalhem bastante frases com after e before. Eu acho importante agrupar. Por exemplo, quando você fala assim, before dinner, before lunch, before you go, before you wake up. Tudo antes. Antes do jantar, antes do almoço, before breakfast, antes do café da manhã. Antes de escovar o dente, before I brush my teeth.
before I wake up, antes de eu acordar. E o depois, aí vocês montam as mesmas frases. After dinner, depois do jantar. After lunch, depois do almoço. After breakfast. Aí você já faz, emenda uma frase, ó. After breakfast, depois do café da manhã. I go to work. Depois do café da manhã, eu vou trabalhar. E com isso, vocês começam a montar frases e vai montando várias. After lunch, I take a nap. Depois do almoço, eu dou uma cochilada. I take a nap. Before English class, I have dinner. Antes da aula de inglês, eu janto. Before English class, I have dinner. E aí, Maria, você pode colocar o depois. After English class, I watch TV. Eu assisto TV. Gente, é assim que funciona e que vocês vão aprender muito mais rápido do que ficar naquela cartilhinha aprendendo decorar vocabulário. Porque aqui vocês estão pondo a mão na massa, vocês estão trabalhando com aquilo que vocês aprenderam. O cérebro adora isso. Ok? E é uma maneira simples de vocês aprenderem a falar com muito mais rapidez do que ficar decorando tempo verbal em inglês. Ok? People, Friday night, you are free. Vocês estão livres. Quem já jantou, very good. Quem não jantou, let's have dinner. Vamos jantar. Ok? After class. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí para mim. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma live. Eu quero aproveitar e deixar o link da inscrição para a Semana do Inglês para Viagem. Deixei para vocês. Se inscrevam, vai estar bem legal, reformulada, então participem. Vocês se inscrevam aí vocês vão receber um link no dia, aí a gente se vê lá. Eu estarei lá falando com vocês, ok? Thank you very, very much. Good night for you. O frio está acabando, eu acho, e tomara que amanhã tenha um dia lindo aqui. E para vocês também. Thanks a lot, Cristina. Thank you very, very much. Participe, venha para o YouTube, se inscreva no canal, deixem os likes, comente. Se você quiser sugerir alguma coisa, algum tema para a live, it's very good. You are welcome. Bye bye, Zé. Good night. Bye bye, people. See you on Monday. Have a wonderful weekend. Ok? Tenha um bom fim de semana. Good weekend for you.